Deus tem uma direção hoje para a tua vida. Em Gênesis 1:3, Deus dá uma direção para Abraão. Ele fala: sai da tua terra e da tua parentela. E Deus quer te levar hoje para um novo nível na tua vida. Assim como ele fez com Abraão lá atrás. E aí, tá disposta a vir comigo? Então vem que nós vamos fazer agora um longo passeio pela Bíblia. E nós vamos falar da história, um pouco da história de Abraão, como Abraão foi esticado pelo Senhor, como Abraão foi elevado de nível cada vez que ele o honrava. E Abraão, Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão estava ali. Olha só, pensa aí se é você, se Deus fala para você: sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão fala assim: para onde que eu vou, Senhor? Ele fala: para uma terra que eu irei te mostrar. Quanto de dependência você tem de Deus para estar ouvindo a voz dele e seguindo, assim, confiando, se entregando verdadeiramente nas mãos dele? Porque a gente gosta muito de questionar, né? Ah, para onde que vai? Ah, não, se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou fazer essa mudança toda? Era uma mudança toda que ele tinha. Ele estava mudando de local físico, ele estava deixando toda a sua família. Só que ele obedeceu, mas não totalmente, porque ele faz o quê? Ele leva o seu sobrinho Ló. E na hora que eles vão, eles foram crescendo de tal maneira, os rebanhos dele, que chegou uma hora que os pastores dos rebanhos deles começaram a brigar, porque os pastos já estavam pouco. E Abraão chega e fala assim: Ló, pode escolha o lugar que você quer ir. Abraão não escolheu, ele não se preocupou com isso, porque a confiança dele estava em Deus. Ele não se preocupava com as coisas materiais. Ele tinha, mas o coração dele não se apegava a nada. E Ló vai e escolhe aquilo que ele estava vendo como melhor parte. E Abraão fala: pode ir. E quando Abraão fica, Deus volta e encosta em Abraão. Porque agora Abraão estava do jeito que Deus queria. Fora da sua terra e fora da sua parentela. E Deus fala: olha para tal lado, para tal lado e para tal lado. Tudo é seu. Tudo é seu. E vou fazer de sua descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias do mar. Por que isso? Porque Abraão foi para um outro nível. Abraão já tinha saído da sua terra, Abraão já tinha saído da sua parentela e vai aumentando o nível, né? E vai se aproximando mais de Deus e vai tendo mais bênçãos em todos os sentidos, né? E ele pega e vai, e isso Deus quer fazer comigo e com você, meu irmão. É um passo de cada vez. E depois Deus fala para Abraão que ia dar descendência para ele. Só que essa promessa foi um pouco longa. E Sara ficou agoniada, a esposa de Abraão, e falou assim: eu acho que não vai ter que ser comigo, não. Nós, mulheres, temos que ter muito cuidado, porque a gente quer as coisas muito rápidas. E com as coisas de Deus, a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de cautela, um pouco de ouvido mais atento. E com isso, tem o filho Ismael. E depois Deus fala: deixa ir. Estica Abraão mais um pouco. E nisso, depois tem Isaac, né, que era o filho da promessa. E quando tem Isaac, que eles estão lá todos felizes, né, com muitos bens, muitas terras, muitos empregados, uma conexão com Deus. Mas Deus estava vendo ali que estava sendo um pouco dividida a sua atenção. E Deus fala para Abraão assim: agora eu quero Isaac. E aí, se fosse você para dar um filho teu para Deus? Porque é fácil a gente falar da vida de Abraão, né? Da história de Abraão, mas a gente não se colocar no lugar de Abraão. E Abraão foi, provavelmente, aquele sentimento assim, né? O único filho que ele tinha, que era o filho da promessa e o filho que ele tinha com a Sara.
a mulher amada. E ele vai e pensa, Deus está em primeiro lugar na minha vida. É tudo dele. Se ele quiser, ele pode tirar a hora que ele quiser. Ele tem esse poder. Então eu vou entregar. Porque eu confio nesse Deus que eu sirvo, né? E estava com o ouvido atento para estar ouvindo o que Deus fala. E só faz isso quem tem intimidade. Se alguém chega na tua porta hoje e te chama, se alguém chega aqui em casa e fala, Tessia, se for uma pessoa próxima, eu vou conhecer a voz e falo, é fulano que está na porta. Mas se for alguém que eu não tenho muita intimidade, às vezes eu vou ficar confusa se foi ou se não foi. Às vezes eu não vou saber quem é. E vou lá e falo, já vai, vou chegar lá para eu ver quem é. E com Deus é assim. Quanto mais intimidade a gente tem de Deus, mais a gente fica com os ouvidos mais atentos, né? Quanto mais a gente está mais tranquila, a gente está com o ouvido mais atento para ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes você está tão atarefado nas coisas do seu dia a dia que você não tem um tempo para Deus. E você vai ficando mais distante e vai deixando de conhecer a voz de Deus. E às vezes Deus está querendo te levar para um outro nível, mas como você não está tendo essa intimidade, você não vê, não ouve a voz de Deus, você deixa de fazer e de alcançar esse nível. E assim Abraão vai sendo esticado, e assim é um passo de cada vez, você viu? Sai da sua terra, da sua parentela, depois do seu sobrinho Ló, depois de Ismael, depois me entrega Isaac. E com esse fechamento que Abraão faz de entregar aquele filho dele, né, para Deus, de verdade, de coração, aí Deus pega e faz o que? Abençoa todos nós com aquilo. E Abraão é chamado como o pai da fé, porque ele confiou, como ninguém, né, confiou. Como Deus nunca fez com ninguém pedir um filho dessa maneira que fez com Abraão. Só Abraão experimentou isso. Essa intimidade, esse desapego. E a gente gosta muito, né? Então, quando a gente obedece a Deus, a gente vai tendo direção e a gente vai aumentando o quê? As nossas renúncias. Abraão, ele foi renunciando. E às vezes, eu vejo isso muito, que a gente não quer renunciar a nada. A gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer as promessas de Deus, mas a gente não quer renunciar a nada. Se você não renuncia, você não vai para o próximo nível. E Abraão chegou nesse nível porque ele foi renunciando, ele foi valorizando cada passo. E às vezes a gente dá um passo, Deus quer que a gente faça alguma coisa, e a gente dá um passo e a gente já desiste. A gente não quer passar pelo processo. Abraão passou por vários processos para até ser chamado o pai da fé. A caminhada cristã é mais ou menos assim, é a gente valorizando. Então eu falo assim, valoriza cada coisa que você fizer. Se você fumava, deixou de fumar, valoriza. Se você estava lá nas rodas dos escarnecedores e hoje você não está mais, valoriza, você já deu outro passo, você já está em outro nível, você já pode ser elevado. E é assim, Deus vai provando o nosso coração. E através da obediência e da honra, ele vai colocando mais coisas pra gente. Deus, para você ver o nível que Deus gosta de que a gente esteja com ele, de dividir as coisas com ele, que ele coloca uma árvore no jardim, né, no jardim do Éden, e fala com Adão, coma de todas as árvores, menos dessa do conhecimento. Deus podia muito bem ter pegado aquela árvore e ter protegido, ou até nem ter colocado aquela árvore lá. Mas Deus não quer que a gente vá, que a gente esteja com ele de qualquer jeito. Deus quer que a gente vá por amor. Deus quer que a gente tenha vontade de estar perto dele. Divida as coisas com ele. Entregue nosso dia para ele. É por isso que o dia ele fala um presente que ele dá pra gente. E a gente tem que ser o quê? Todos os dias isso. Todos os dias essa entrega, todos os dias a gente levantar e querer essa conexão com Deus e a gente comentar o que é que a gente tem que fazer naquele dia com ele, que ele quer
que a gente esteja essa intimidade. E com alegria a gente vá fazendo as coisas de cada vez, assim como Abraão fez. Abraão vai abençoar, Abraão honrou a Deus, até com o próprio filho dele. E assim a gente vai chegando. E aqui, você já viu, às vezes as pessoas falam assim, obedecer a Deus. Mas às vezes tem pessoas que obedecem e não honram. Por quê? Obedeceu, não tá mais fazendo aquilo, mas tá pensando, tá com saudade. Deus não se agrada disso. E outras vezes, você já viu, quando às vezes a gente obedece uma coisa porque é uma lei e você tem que obedecer, mas você não obedece gostando. Quando você é criança, adolescente, às vezes sua mãe fala, ou seu pai, você não vai fazer isso. E você obedece, mas você sai dali batendo o pé, pisando, com raiva. Você obedeceu? Obedeceu. Mas foi com honra? Foi com alegria? Não, não foi. Então Deus, Ele quer que a gente obedeça, mas quer que a gente honre. Porque quando a gente honra, a gente vai com alegria. Tem gente que às vezes faz alguma coisa pra gente, a gente fala assim, não, é um sacrifício que você tem que fazer, mas você faz com alegria. Por quê? Porque você gosta daquela pessoa, porque você quer estar perto daquela pessoa. Então você se dedica a fazer as coisas para aquela pessoa. E é nesse nível que Deus quer que eu e que você se aproxime dele. Por honra, por ele ter mandado, Deus mandou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Gente, olha o tanto que a gente tem que agradecer. O que a gente fizer para agradar a Deus é pouco perto do que ele fez por nós. E muitas vezes a gente não quer deixar nada. A gente não quer renunciar a nada. Ah, não, eu sirvo a Deus. Não, eu gosto de Deus. Eu respeito, sabe? Mas não quer renunciar a nada. E a salvação é imerecida, é de graça a nossa salvação. Jesus veio, morre na cruz e fala, olha, daqui por diante é de graça, né? Se você quiser, eu já fiz o meu sacrifício. Pelo merecimento nosso, a gente não conseguia. Por quê? Porque a gente erra todos os dias. Então, nós não merecemos. Pelo pecado que veio de Adão, que a gente já tem essa natureza pecaminosa, a gente não merecia. Mas ele fala assim, Jesus morreu na cruz por todos. Por aqueles que andavam mais certinho, por aqueles que ouviam a Deus e também por aqueles que estão errados, porque ainda tem esperança. Através de mim, através de você, sabe? De mostrar um caminho correto e aquela pessoa ser alcançada. Fala assim, ó, meu povo, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei. Então, o que quer que a pessoa tenha feito? Se ela se humilhar, se ela se arrepender de verdade, se ela orar, Deus vai lá e recolhe, e pega ela e fala, vamos, filho. E quando a gente cai, às vezes a gente julga o outro, mas a gente está sempre também cometendo algum erro. E quando a gente erra, aí quando a gente faz isso, se humilha e pede perdão para o Senhor, Ele vem e nos acolhe. Ele nos perdoa e fala, tá bom, filho, vamos de novo. Eu entendo o que aconteceu, sabe? Deixe isso de lado e vamos. É assim que Deus faz conosco. E por que a gente não fazer isso com nossos irmãos? Agora também Deus falou, aquele que não anda sobre os conselhos dos ímpios, esse será como árvore plantada no meio sobre o ribeiro e dará frutos. Então Deus está falando aí, aquele, eu e você, que não estiver andando no meio dos ímpios, que chega lá para poder se posicionar e mostrar o que é certo, e não que fazer com que eles nos contamine e mostre as coisas erradas e a gente siga. Então, quem fizer isso será como a árvore plantada na beira do ribeiro que dará frutos, e frutos bons, porque a medida de Deus é 30, 60 e 100 por um. É assim a medida de Deus. É dando muitos frutos. Como é esse fruto? É você estar distribuindo amor, paciência, benignidade, né?
prosperidade, tudo que tem na sua vida é para você compartilhar com o outro. E assim você está sendo uma árvore que não anda, que é plantada na beira do ribeiro, que não anda no meio dos escarnecedores, que não fica aceitando os conselhos dos ímpios. Pelo contrário, a gente fala assim, meu amigo, não vai por aí não, sabe? Porque ser amigo não é dizer amém a tudo. Ser amigo é quando o amigo está errando e você fala assim, amigo, olha por essa ótica. Olha aqui, olha o que vai acontecer. Se você fizer isso, isso e isso. Olha se Deus está se agradando. Né? O que Jesus faria no teu lugar? Jesus ia estar contente? Pôr a pessoa para pensar. Aí você está sendo como uma árvore na beira do ribeiro, que dá fruto no tempo certo, que floresce. As promessas de Deus, elas são condicionadas. É você dando um passo e Deus colocando o chão. Aqui a gente tem o exemplo, ó, da arca. Deus dá a árvore. Mas quem faz a arca? Noé. Deus derrubou o gigante, mas quem atira a pedra? Davi. Jesus faz os peixes pularem num barco na rede de Pedro. Mas quem joga a rede? Pedro, né? Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro. Mas quem tira a pedra que estava lá no túmulo? Os homens. Por quê? Porque Deus quer que a gente ande com Ele. Deus podia fazer tudo sozinho? Podia. Deus está ressuscitando Lázaro, que estava ali num sepulcro, fedendo já, 4 dias de morto, e não podia tirar uma pedra? É lógico que podia. Mas Ele faz o impossível. O possível é para eu e você. Ele quer que a gente se mova. Ele não quer que a gente cruze os braços e fale, ah, não, é no tempo de Deus, quando Deus quiser, sabe? Não, Ele está te mostrando a direção. Filho, faz. Dá um passo que eu ponho o chão. Então, que a gente fique bem atento a isso, sabe? Surgiu um desejo no seu coração de fazer alguma coisa. Você está lá orando, você está pedindo, surgiu aquele desejo. Dá um passo. Ora, entrega e dá um passo. E vê o que é que acontece naquele passo. Você viu que teve suporte? Você viu que teve êxito? Dá um outro. Que assim você vai vendo o mover de Deus sobre a tua vida. Tem promessa. Toda promessa, ela tem uma condição para a gente se mover. As promessas, ele vai lá, promete, você sente no teu coração, mas você tem que dar o passo, você tem que se mover. Tem uma condição, não é a condição de ficar parado sem fazer nada. Sair da terra significa mudança, né? Foi o que Abraão fez, mudou. E a gente está em constante mudança em todas as áreas da nossa vida. Tudo a gente está em mudança. Se você olha para você 5 anos atrás, você fala, gente, eu não usava o cabelo desse jeito, agora eu já uso, eu não vestia esse tipo de roupa, já uso, eu tinha aquele determinado amigo, já não tenho mais. São tantas as mudanças que nós temos nas nossas vidas. E isso nos causa desconforto. Quem não já fez uma mudança de casa, né? Quando a gente vai fazer uma mudança de casa, tem coisas que não cabem mais, tem coisas que não servem mais, tem coisas que você já achava que estava perdida que você encontra, né? Tem coisas que você quer segurar ali ainda com você. Você já viu algum molho de chave que você encontra e você fala, não sei mais de onde é que é essa chave. Ah, mas eu vou guardar, você já ficou guardado tanto tempo. E ali você ainda está querendo, você não está querendo se desapegar, você está querendo segurar. Tem amigos que a gente está querendo segurar. Então as mudanças, elas doem, elas trazem esse desconforto, mas são necessárias para a bênção de Deus na tua vida, para o melhor de Deus na tua vida. Elas nos faz crescer, em especial se for as mudanças espirituais. Elas fazem a gente, ela mexe muito com a gente, porque são muitas coisas que são deixadas para trás. Muitos amigos, muitas pessoas,
muitas coisas assim mesmo, sabe? Que você vai deixando, são tantas coisas, gestos, linguajar, sabe? Que você precisa deixar para você ir para um novo nível. Elas nos fazem crescer muito, mas elas também deixam a gente cansada, elas nos causam surpresas, né? Elas nos causam medo do novo, né? Medo do que vai acontecer. Quem vai ser os meus novos amigos? Então, quando a gente faz essa comparação de mudanças de casa, a gente vê como a gente fica ali, às vezes, protelando. Se você tiver assim, um mês para mudar, você vai ficando protelando ali, porque é desconfortável, né? Para você fazer. Mas é necessário você fazer. No novo a gente não vai ter tudo que a gente tinha. A gente às vezes vai ter outras coisas, né? E não vai ter outras, e assim sucessivamente. Nas mudanças de comportamento, por exemplo, a gente vai achar habilidades e virtudes que a gente nem sabia que a gente tinha. Aquelas habilidades e aquelas virtudes. E você fala, uau, eu consegui, né? Eu tinha isso e estava lá escondido. Por quê? Porque eu não estava me arriscando para o novo. Eu estava ali confortável. E a gente vai vendo o mover de Deus sobre a nossa vida, né? Cada vez que a gente dá um passo, a gente vai vendo o mover de Deus. E é muito gostoso isso, porque você vê que você é capaz. Por quê? Porque você se moveu. Nas mudanças, você vai encontrar Cristo te impulsionando, tá? E se você tá com medo de mudar, eu profetizo na tua vida que você tenha muitas mudanças, muitos medos, para você viver a vida memorável que Deus tem para você. Sabe aquela forma de agir que você tinha, impetuosa? Quando alguém falava, você já... Não, é porque eu tenho que responder à altura. Aí você já não age mais. Você já está com o fruto do Espírito. Você já está com benignidade para com o outro, para com o teu próximo. Sabe? Aquela conversa que você tinha com os seus amigos já está diferente. Aquele grupo de WhatsApp que às vezes estava falando do outro ou fazendo julgamento com o outro já não te cabe mais, sabe? Para aquilo que Deus te chamou para viver em santidade, tem muitas coisas que não cabem mais, que você tem que deixar para trás. E se você não deixar, você ficar apegada, você não vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida. E aí? Você está disposta ou vai ficar ainda aí, segurando para fazer essa mudança? Eu estava aqui lembrando de uma música, quando eu enfrentava as coisas do mundo, que eu estava lá sem conhecimento, sabe? Sem essa intimidade com Deus, sem conhecer realmente como Deus quer que a gente se comporte. Eu lembro que eu tenho aquela música, Ei Faraó, não sei se vocês já ouviram. Eu dançava aquela música, ainda reverenciava Faraó, achando aquilo maravilhoso. Por quê? Falta de conhecimento. Hoje eu falo, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me alcançou, o Senhor me separou, o Senhor me fez enxergar aquilo que eu não enxergava. E eu fazia achando que estava correto, que eu não estava fazendo mal para ninguém, entendeu? Mas eu estava principalmente entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Por falta de conhecimento. Hoje eu falo assim, meu Deus, quando eu vejo alguém fazendo a coreografia, eu falo, Senhor, eu já fui uma daquelas pessoas. Me ajuda como chegar nelas, porque se for próximo de mim, eu já falo, fulano, vem aqui. Minha filha, olha, eu fazia assim, 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 assim. Mas olha o que Deus diz na palavra dele. E aí vou mostrar para ela. E daí o que ela vai fazer com essa informação já não é problema meu. Ela já não vai fazer mais
sem ter conhecimento. Ela pode até fazer, mas ela vai fazer tendo conhecimento. E eu fui buscar e falei, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor, mesmo eu errando, o Senhor estava cuidando. O Senhor colocou pessoas no meu caminho para me mostrar a verdade. O Senhor me mostrou a tua palavra, para eu sentir desejo de lê-la e de te obedecer. Então, eu sou grata a Deus por isso. É uma das coisas, né? Quantas coisas a gente fazia errado, eu fazia errado, mas eu não achava que estava errado. Eu não sabia que estava errado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que se apegar muito a Deus, a gente tem que se apegar muito à Bíblia, porque ela nos direciona para tudo que a gente vai viver. A Bíblia é um manual extraordinário para as nossas vidas, qualquer área, o que você quiser aprender sobre educar filho, sobre ser uma boa esposa, sobre agradar a Deus, sobre, sabe, o que Deus quer que você faça, como agradá-lo. Qualquer coisa, como ser próspera, sabe? Qualquer coisa você tem um manual que se chama a Bíblia. Deus ensina tudo isso pra gente. Mas às vezes a gente não quer pegar e deixar de ler outras coisas, de fazer outras coisas para parar um tempo para ler a Bíblia. E aí você não sabe o que você está perdendo. E Deus vai ali sondando, nas mudanças, Deus vai sondando os nossos corações e vai vendo algumas pessoas que não tem mais lugar ali, que não cabe mais, que já ficou, que era só até ali, sabe? Tem muitas coisas e muitas pessoas que é só até ali, para você viver um outro nível. Tem pessoas nas nossas vidas que elas são como âncoras. Como âncoras o quê? Como escoras. Quando você vai fazer uma casa e na hora de bater a laje, o que é que você faz? Você coloca várias escoras. E às vezes são pessoas que são escoras nas nossas vidas e às vezes nós somos escoras na vida daquelas pessoas. O que é que acontece? Quando a laje está firme, né? Que já está sequinha, o que é que se faz? O que é que o pedreiro vem e faz? E tira todas as escoras. Não precisa mais. E assim somos nós. Às vezes nós somos escoras na vida das pessoas até um certo tempo. Amadureceu, pronto, deixou de ser escora. E às vezes pessoas são escoras nas nossas vidas. A gente cresce, pronto, já não serve mais aquela escora, já foi até ali. E tem pessoas que elas são pilares. Então, os pilares, elas não saem nunca. Qualquer coisa que você, às vezes, está necessitando, às vezes você já aprendeu e tal, mas às vezes você está com alguma dúvida, aí você vai e liga para a pessoa, fulano, estou passando por isso e isso, me apoia aí, como é que você pode me ajudar? E a pessoa vai e vai te direcionar, né? Te dar um conselho. E Jesus também, ele é nosso pilar. Tudo a gente vai, se ajoelha na presença dele e a gente vai alcançar um outro nível apoiado em pessoas corretas para avançar. Então a gente tem que saber que tem pessoas que elas são escoras e tem pessoas que são pilares. E aí a gente vai saber também quem são aquelas pessoas que a gente vai ter que se desapegar. Tem chaves que não abrem mais porta nenhuma, que só faz mal. Tem pessoas que elas não querem mudar, que você gosta e tudo, mas elas não querem mudar. E a gente vai ter que se desapegar. Né? E tá tudo bem. E agora? Agora eu vou te falar. Tem falta de perdão aí nessa gaveta, aqui ó, na sua gaveta. Ela não faz parte mais daí. O que ela tá fazendo aí ainda? Sabe? Isso é um tipo de coisa que a gente também tem que se desapegar, a gente tem que deixar, a gente tem que liberar o outro para ir. E muitas vezes isso nos traz desconforto. Isso é ruim. Isso nos faz mal.
Às vezes é uma pessoa, um amigo, uma irmã, um parente, sabe? Alguém que você fez mal, alguém que te fez mal e que você tá com aquela mágoa, com aquele rancor. Isso não te pertence mais, minha irmã. Isso não cabe mais nessa gaveta. Ah, mas aí você vai falar assim, não, mas isso é injustiça. Quem tem que pedir perdão é ele. E o Espírito Santo está falando para você agora. Aí, abre o teu coração, porque o maduro é que cai primeiro. Se você tem uma manga madura e uma manga verde, quem é que cai primeiro? A madura. Então é você que está maduro, você que entendeu isso. É que você tem que ir atrás do verde, do que está verde na fé. O que não entendeu ainda isso. Independente de quem esteja certo ou quem está errado. Libera o teu coração. Deixa o outro ir. Libera o outro, que você liberando o outro, você está sendo liberada. E é assim que é a lei de Deus. Ela é inversa, sabe? É você deixando o outro ir, você liberando o outro, que você é liberada. E tem um dizer muito popular que as pessoas falam assim, você mexe o veneno e você bebe achando que o outro que vai morrer, quem tá morrendo é você. Quem tá morrendo é você aí. Por quê? Porque você está ali, você tá tão concentrada em você, em você, em você, que você esquece de olhar para Deus e ver que Ele fala assim, filha, libera esse outro, libera, que você liberando, você está pronto para o próximo nível. E é isso que eu desejo para você, que você libere todas as gavetas de amargura, de falta de perdão que tem aí dentro, por algum motivo, para que a outra pessoa vai para você poder ir para o próximo nível que Deus tem para a tua vida. Sabe? Dá tremedeira, dá raiva, é ruim, mas é possível. Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. E na hora que você faz, você vê que maravilha, que sensação gostosa de estar livre disso que está te prendendo e deixando de você viver coisas extraordinárias. Para o novo de Deus na sua vida, você só vai conseguir se você jogar fora o que não serve mais. E esses sentimentos são sentimentos que não servem para ninguém em momento algum. A gente tem que evitar até que ele chegue no nosso coração. A gente tem que liberar. Alguém te fez mal, você falou alguma palavra, sabe, atravessada para outra pessoa, vai lá e já pede perdão, fulano, desculpa, sabe? Falei brincando, às vezes até brincando, você viu que a pessoa se ofendeu, achou ruim, vai lá e pede perdão, sabe? A pessoa falou alguma coisa para você, já fala assim, fulano, por que você tá falando isso, né? Procura já ali, fala, não, olha, amigo, acho que você tá errado, procura refletir, foi assim, assim, sabe? E pronto, não leva pro teu coração, guarda o teu coração, que é o melhor que a gente tem. Deus fala de tudo que for guardares, guarde o teu coração. Para quê? Para você estar limpo pro novo de Deus na tua vida. O novo de Deus, ele vai vir sobre medida. E é isso. Para o novo de Deus, as mudanças que Deus tem para você, você precisa jogar fora. Enquanto você não se liberar, enquanto você não jogar fora aquilo que está te prendendo, aquele rancor, aquela mágoa, você não vive o novo de Deus para a tua vida. Eu profetizo hoje que você tenha o teu coração limpo, que você deixe ir e se desapegue do que precisa se desapegar.